Fala galera, tá começando aqui mais um papo de bola, né? E hoje a gente tá num contexto diferente. Vamos falar um pouquinho do Mundial de Clubes, beleza? Mas, como sempre, após a vinheta, beleza? Cuida. Então é isso aí. Hoje a gente vai meio que sair do contexto, né? Pra falar um pouquinho do Mundial de Clubes, né? A gente que tem um costume aí de falar de CSA, CRB, Asa, Penedense, enfim. Nossos times aqui de Alagoas. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Mundial de Clubes. Vamos fazer também uma simulação, né? Aqui até chegar num possível campeão do Mundial. Vai ser aqui a nossa humilde opinião. Mas antes da gente fazer a simulação, Luiz, vamos falar de um contexto geral dos nossos clubes, né? Nossos representantes brasileiros, tanto Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, Luiz. Um campeonato muito difícil, viu? Para os quatro clubes brasileiros, muito difícil mesmo. Mas todos eles têm possibilidade de avançar sim na primeira fase. Eu fico assim com um pouco de exceção referente ao Botafogo, que pegou um grupo muito forte. Botafogo vai enfrentar o PSG, depois o Atlético de Madrid, e é muito complicado para o Botafogo. O Fluminense também tem grande possibilidade de avançar, e o Flamengo, no contexto geral, eu acho que o Flamengo só encara com mais dificuldade o Chelsea. Todos os times são difíceis, mas no contexto geral, eu acho que todos os brasileiros têm possibilidade de avançar, muita possibilidade mesmo, com exceção do grupo do Botafogo, que é muito forte, mas mesmo assim vamos torcer pelo Brasil. Na nossa simulação, Luiz, a gente vai dizer a primeira posição e a segunda, né? E a gente vai montando a tabela. No grupo A, Luiz, quem você acha que passaria em primeiro aí? Um grupo onde tem Botafogo, tem Porto, Al Ahly e Inter de Miami, quem seria em primeiro e segundo do grupo? Eu vou, eu vou acreditar nesse grupo muito na força do Palmeiras, né? O Palmeiras, o Inter Miami, o Porto, muito difícil no contexto geral, mas eu coloco o Palmeiras como em primeiro lugar e o Inter Miami em segundo, na minha opinião, Raí. Na teoria ficaria o Porto pelo caminho. No grupo B, Luiz, aí esse é mais difícil, né? Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo. Quem seria aí primeiro e segundo colocado do grupo? Ô, Raí, na verdade eu vou, por mais que a gente torça pelo Brasil, mas eu vou pela lógica da situação. O Atlético de Madrid e o PSG é o grande favorito, eu acho que para ser campeão até do torneio, né, do Mundial. Com certeza o PSG deve chegar até a semifinal ou a final por aí. O PSG é um time muito forte. Eu torço pelo futebol brasileiro, claro, mas pelo que eu vejo aqui, o primeiro lugar é o PSG, o segundo fica entre Atlético de Madrid e Botafogo. Eu torço pelo Brasil, mas pela lógica, o Atlético de Madrid deve passar em segundo. No grupo C, Luiz, onde tem aí os prováveis, né? Bayern de Munique, Boca Juniors e Benfica. Nesse grupo C, o Boca Juniors, na verdade, o futebol do Boca Juniors nos últimos anos não é aquele futebol que a gente estávamos acostumados a ver antigamente. Tem decaído muito o futebol do Boca Juniors. E nesse grupo, eu acredito que dá o Bayern e o Benfica. No grupo D, Flamengo, os prováveis, né? Acredito que Esperança não deva se classificar, mas Flamengo, Chelsea e Los Angeles FC. Confronto muito grande, muito grande e muito bom de se assistir e de se ver. Certeza o país está ligado nesses jogos. Mas aqui eu vejo o Flamengo e o Chelsea disputando pau a pau a primeira posição. Eu acredito, pela lógica, que o Chelsea passa em primeiro e o Flamengo em segundo. No grupo E, né? Tem River Plate, Monterrey e Internazionale.
pela teoria, os que passaria. O River Plate, na verdade, vem um futebol mediano. Não é lá esse futebol de encher os olhos não do River Plate. Jogando em casa, jogando na Argentina, com a força da torcida, o River Plate sempre tem mostrado um bom futebol. Não é aquela coisa de se encher os olhos, não, mas um bom futebol. Nesse grupo aqui, eu acho que o Inter e o River Plate devem passar. Inter em primeiro e River em segundo. Grupo S, né? É F, na verdade. Fluminense e Borussia. Quais os prováveis aí? Um em primeiro, outro em segundo. Eu não acredito que o Ulsan E- HD Eu tome a acho, vaga, não. neste grupo, Raí, é outro grupo onde existe duas forças, todos eles são muito grandes, mas o Fluminense e o Borussia Dortmund são dois times que passam. Eu acho que o Borussia é em primeiro e o Fluminense em segundo. Grupo G, né? Manchester City, Al Ain e Juventus. Aqui é um grupo também muito forte, muito grande. O Manchester City, nessas últimas temporadas, deu uma decaída muito grande para aquele futebol grande que o Manchester sempre mostrou. Mas pela força que tem, pelo elenco, pelo atacante que tem, eu acho que o Manchester City, na minha opinião, o Manchester City é em primeiro e a Juventus em segundo. No grupo H tem Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e Red Bull. É aqui nesse grupo favoritaço o Real Madrid, aí. A Real Madrid e Al Hilal. Eu acho que são esses dois que passam. Real Madrid e Al Hilal, esses dois que devem passar, na minha opinião. Mas o Real Madrid já, continuo dizendo, é favoritaço. Então vamos lá, né? Chegou aqui nos mata-mata. Palmeiras e Atlético de Madrid. Quem passaria, Luiz? Aí é muito complicado. Aí é jogo grande. Por essas oitavas na segunda fase, Palmeiras e Atlético de Madrid. É muito forte, sabe, Raí? Mas eu acho que deve passar o Atlético. Atlético. Flamengo e Bayern de Munique. Muito complicado também. Jogão muito grande, Flamengo e Bayern de Munique. Isso é jogo, ao meu modo de vista, de ir para a prorrogação, tá entendendo? Lá na frente. Eu acho que de Bayern. Internazionale e Fluminense. Aí, nesse caso, talvez o Fluminense avance. Talvez o Fluminense avance. Eu aposto no Fluminense. Eu acredito que não. Mas vamos lá. Manchester City e Al Hilal. Manchester City. Aí, na verdade, o Manchester sai na frente. Tem mais futebol. Virou Champions League aqui. Paris Saint-Germain, Inter de Miami. PSG, certeza, PSG, favoritaço. Chelsea e Benfica. Aí o Chelsea avança. O Benfica, por mais que tenha um bom futebol, mas não enche os olhos, não. Eu acho que o Chelsea nesse caso. Borussia e River Plate. O Borussia, eu acho o Borussia mais equilibrado, bem mais equilibrado que o River aí. Jogaço. Real Madrid e Juventus. Real Madrid. Apesar que jogaram aí, foram semifinalistas, mas eu acho que o Real Madrid, aí. Então ficou o seguinte aí, ó. É, Desculpa, o próximo confronto ficaria, no caso, Atlético e Bayern de Munique. Atlético de Madrid e Bayern de Munique. Aí, nesse caso, sinceramente, é muito jogo grande, mas eu acho que o Bayern avança. Fluminense e Manchester City. Não entendi, Raí, nesse daí. Fluminense e Manchester City. Manchester City, com certeza, favoritaço. Borussia e Real Madrid.
Real Madrid, muito, muito, muito grande time, muito bom. Paris Saint-Germain e Chelsea. Aí o PSG, o Paris Saint-Germain, na verdade, ele deve disputar o Mundial até a final. Então vamos lá, na semifinal ficaria Bayern de Munique e Manchester City, Paris Saint-Germain e Real Madrid, Luiz. Aí olha, Hum. o Bayern de Munique e Manchester City, um jogo aí muito forte mesmo, jogo mais, eu acho que o Bayern. Apesar que o Manchester é muito bom time, mas na semifinal dessa eu acho que o Bayern. Paris Saint-Germain e Real Madrid. Aí é briga de gente grande demais. Briga de gente grande demais, demais, demais mesmo. Mas pelo futebol que está no momento, está apresentando, eu acho que o PSG. Apesar que é um confronto muito, muito forte, muito grande. Eu acho que o PSG. O Real Madrid ficaria pelo caminho. E a final, na teoria aí, Luiz, seria Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. É PSG na final, eu acredito que campeão. Esse é o simulado que a gente faz. É muito complicado comentar em cima de tantos times grandes, tantos times favoritos, favoritaços, como diz o ditado. Sinceramente, é muito complicado, mas nesse caso aí, o PSG. Então vamos lá, na teoria aqui, né, na nossa simulação, Paris Saint-Germain seria o campeão. E dos brasileiros, quem chegaria mais longe seria o Fluminense, né? Tanto Palmeiras como Flamengo aí, até o próprio Botafogo ficariam pelo caminho antes. Então é isso aí, Luiz. Muito bem. Na verdade, Raí, a gente estamos comentando em cima da lógica daquilo que a gente acha que é do futebol, né? Mas eu espero que os brasileiros vá até a final, viu? Nós estamos comentando, claro, pela lógica, pelos times que tem, pelos elencos, até quem chega à final. A gente vê um Real Madrid, um PSG, mas eu espero que os brasileiros vá até o final. Estamos na torcida. Então é isso aí. Isso aqui foi uma simulação, né? A gente dá a nossa opinião também. Se bem que eu acredito que o Paris Saint-Germain não seria campeão, não. Isso ficaria aí, na minha humilde opinião, entre Manchester City e Real Madrid, na minha opinião. Mas é isso aí, Luiz. Fica na minha ideia aí, Manchester ou Real, e na sua, Paris Saint-Germain. E essa aí foi a nossa simulação referente ao Mundial de Clubes. Pois é, Raí, nós estamos aí, né? Muitos times grandes. Começa hoje o campeonato, tem a abertura. O Palmeiras joga amanhã. Estamos na torcida pelos quatro brasileiros. Papo de bola, é, torcendo que a gente possa ir o mais longe possível, né? Quem sabe até chegar a uma semifinal, uma final, mas é muitos times bons, não é, Raí? São muitos times bem equilibrados, bem treinados, né? Financeiramente muito forte, tem um elenco muito superior que os nossos, mas esperamos que os nossos times brasileiros, como Botafogo, veja só, as torcidas de Botafogo não fiquem com raiva por aquilo que a gente comenta, é porque na primeira fase realmente enfrentar um Atlético de Madrid, enfrentar esses times aí, um PSG, é muito complicado, é muito forte, né? O grupo do Botafogo. Esperamos que o Mengão, o time de maior torcida aqui no Brasil, quem sabe chegar a uma final, quem sabe, mas é muito complicado. O Fluminense, né, pela chave, pelo que eu vejo assim, o Fluminense tem mais possibilidade, talvez, de chegar um pouquinho mais adiante. Mas esperar para ver o que vai acontecer. E o Palmeiras, na verdade, um time forte, um time muito equilibrado também, mas o futebol do Palmeiras, na verdade, Raí, nesses tipos de jogo, o Palmeiras é muito bom no jogo de pontos corridos. Quando é campeonatos assim de mata-mata assim, eu acho que o Palmeiras escorrega muito. Mas vamos esperar para ver o que acontece. Luiz, obrigado, viu? Valeu, Raí. Um abraço a todo mundo. E é isso aí, galera. Foi nossa, como eu já citei, humilde opinião. Queria agradecer os patrocinadores aqui do vídeo, né? JM Telecom, MM Refrigeração e Anderson Info. Beleza? Um abraço, galera. Tchau, tchau.